Oi, eu estou tendo uma crise de ansiedade, então eu decidi, muitas coisas acontecendo por aqui que vocês não estão sabendo ainda, mas tudo bem. Então eu decidi que eu vou gravar um vídeo, entendeu? Que é pra eu me distrair. Não sei se vocês sabem ou lembram, né, porque eu comentei uns vídeos atrás aqui, a gente começou a procurar casas para comprar. Casa, apartamento, enfim, começamos a entrar, né, nesse processo que dá um nervoso, né? Porque é muito dinheiro envolvido. Eu não gosto de gastar dinheiro. Mas zero novidades quanto a isso por enquanto, tá? Não vou falar sobre isso. A gente já foi ver várias casas, a gente tá indo, né, de fim de semana, assim, fazer tour, conhecer lugares, mas eu não tô gravando. Antes eu tinha pensado, vou levar a GoPro, vou mostrar e tal, mas assim, gente, é super awkward, assim, é super esquisito ir visitar casas pra comprar, tá? Então, assim, a gente viu uma ou outra que tava completamente vazia, assim, que a gente ficou mais livre pra olhar, mas, ai, é super esquisito. Quem já passou por isso? Eu acho desconfortável, assim, normalmente tem um agente lá, né, que está vendendo a casa, tipo, meio que parado, assim, te olhando, prestando atenção, sabe, no que você tá olhando. Ai, não sei, daí eu não me sinto confortável, de tipo, eu vou fazer um vlog, sabe, não rola. Se eventualmente a gente for em alguns lugares e estiver totalmente vazio e der pra gravar, mostrar alguma coisa, eu posso tentar trazer. Mas assim, eu achei que era um conteúdo que eu ia conseguir trazer mais aqui, sabe? Essa busca de fato, assim. Mas não é uma situação que rola muito de ficar gravando, sabe? Costuma ter mais gente junto, enfim. E assim, a gente viu uns lugares horríveis também. Uns lugares legais e uns lugares que eu falo assim, gente, como a pessoa tem coragem de abrir uma, tipo, open house com a casa nesse estado, sério, a gente foi ver uma casa que tava tão nojenta que até o nosso realtor ficou sem graça, assim, também, tipo, meu, não tô acreditando que eles abriram a casa assim. Então, assim, se você quer vender seu apartamento, sua casa, pelo amor de Deus, você faz uma faxina, você guarda suas roupas, sabe? Nossa, tipo assim, enfim, não é sobre isso o vídeo, não era sobre isso, já falei demais, enfim. Mas como eu só estou pensando nisso agora, o assunto, assim, que alugou um triplex na minha cabeça nesse momento é casa, o que precisa ter na casa, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu faço questão, o que eu não faço questão, o que dá pra ter, o que não dá pra ter. Eu anotei umas coisas aqui e queria comentar com vocês, levando em consideração essa casa que a gente mora hoje, e daí eu vou mostrar umas coisinhas, 7 coisas que a gente sente falta nessa casa, tipo, que não tem aqui e que a gente gostaria que tivesse, né, numa casa que a gente for comprar, e 7 coisas que tem aqui e que eu adoro, então, tipo assim, que se você também, né, estiver procurando lugar pra alugar, pra comprar, enfim, coisas que eu adoraria que também tivesse, né, na casa nova, porque a gente tem aqui e gosta. Então vamos lá. Uma coisa que não tem aqui e que sinceramente eu não vejo em nenhum lugar, né, de todas as casas e plantas que a gente tá olhando, parece que não existe aqui. Então assim, me conta aqui embaixo, né, se você já reparou isso também, se você já viu isso, enfim. É uma porta dividindo os ambientes. Em casa, né, a gente tem a divisão de ambientes, tipo assim, sala, cozinha aqui embaixo e quartos lá em cima, mas não tem uma porta dividindo esses ambientes. Então, tipo, barulho, cheiro de comida, tudo caminha na casa, sabe? Por exemplo, a gente bota o Érico pra dormir lá em cima e tá vendo um filme aqui embaixo. Ainda sobe o som, sabe? Então, eu queria muito que fosse possível achar uma casa que tem, tipo, uma porta no corredor, sabe? Ou que, assim, antes da escada você consegue adicionar que seja uma porta. E daí eu até entendo, nossa, mas uma porta na frente da escada, não sei se funciona. Alguém aqui é arquiteto e consegue me explicar se é possível fazer isso? Claro que depende do tipo de escada, né? Mas assim, isso é a coisa que mais me faz falta e que eu gostaria muito que tivesse. Uma porta dividindo os andares, ou embaixo ou em cima da escada. Pro barulho, mas principalmente pro cheiro, cara. Aqui em casa a gente faz comida e fica assim o dia inteiro, o cheiro sobe, nunca mais sai lá de cima, porque a gente não abre muitas janelas, né, tipo, tá no inverno. Fica cheiro, sabe? De carne, de comida na casa inteira, enfim. Vocês têm essa noia também? Pra vocês visualizarem, né, ó, a escada assim é totalmente aberta. Ó, no andar de cima, tá vendo? Totalmente aberto. E de uma forma que não teria como eu colocar uma porta aqui. Mas eu queria que tivesse. Outra coisa que eu gostaria que fosse diferente nessa casa. Eu acho que faz mais sentido a máquina de lavar roupa, tipo a lavanderia, ser no andar de baixo. Ou lá na garagem, ou que seja no andar principal, né, onde tem sala, cozinha. E não no andar dos quartos. Eu entendo
por que eles fazem a máquina de lavar no andar dos quartos, tipo, pra você não ter que ficar subindo e descendo com as roupas, né? Já fica mais perto de onde vai ter que guardar. Mas no dia a dia, gente, é muito ruim isso, porque faz barulho. Então, vira e mexe, a gente esquece, né, de botar a roupa pra lavar ou secar. E daí, tipo, putz, já tá na hora do Érico dormir. E a gente ainda tem que fazer uma máquina de lavar e uma máquina de secar. Tipo, vai ficar fazendo barulho, né, do lado do quarto dele, tipo, batendo, assim, na parede dele. Ou, por exemplo, enquanto a gente tá dormindo mesmo, ou do lado do escritório do Matheus. Então, se ele tá em reunião, não dá pra ficar aquele barulhão de máquina de lavar. E assim, se fosse no andar da cozinha, ou principalmente lá embaixo, no andar da garagem, ia ser maravilhoso, não ia atrapalhar ninguém. Mas daí eu sei que tem esse trabalho de levar e buscar a roupa, né? Então, assim, se aí na sua casa, no lugar que você mora, não é no andar dos quartos, você acha isso bom ou ruim? Me conta, porque eu nunca tive a outra situação, né? Me incomoda essa questão do barulho, mas eu não sei se me incomodaria mais eu ter que ficar carregando, né, a roupa suja e limpa nos outros andares. Mas tem plantas de casa, algumas que a gente já viu, que a máquina é lá, tipo, no basement, assim, né? Então tem, assim, garagem, um quarto, depósito, escritório, no térreo, né? E a máquina de lavar. E daí os quartos lá em cima. E eu acho interessante, gostaria que fosse assim na nossa casa. Nessa aqui, ó, fica bem do lado do quarto do Érico, tá vendo? Sei lá, não acho ideal. Terceira coisa que é muito comum aqui no Canadá, quase 100% dos lugares tem, mas essa casa aqui não tem e faz muita falta. Aquele armário bem na entrada pra você deixar sapato, casaco, etc. Aqui vou mostrar pra vocês. Ó, a entrada da nossa casa não tem nada, tá vendo? Ali embaixo tem a porta da garagem. A gente colocou esse móvelzinho aqui pra conseguir deixar os sapatos, mas, por exemplo, blusa não tem onde pôr. Então acaba aqui, fica tudo aqui em cima da nossa mesa. Normalmente bem na entrada, assim, teria aqui, por exemplo, um armário. Aliás, esse é um espaço da casa que a gente acha totalmente perdido, que poderia ser ou lavabo aqui, né, se eles tivessem feito diferente, ou lavabo, ou um belo de um armário aqui, porque isso aqui é meio inútil na casa, né? Então, enfim, esse armário pra deixar casaco e principalmente sapato molhado, sujo da rua, né, faz muita falta aqui. Quarta coisa que não tem aqui faz falta pra gente, janela na garagem. Não, isso não é comum. Normalmente a garagem é só, né, um espaço ali fechado, mas tem bastante townhouse aqui, principalmente aquelas que são compridas, que tem a garagem comprida assim, né, que cabe um carro na frente do outro, e que daí do lado de cá é o quintalzinho da casa, por exemplo, né, tem uma graminha, e daí algumas tem janela. Então a gente tem amigos que moram, né, em casa nesse estilo aqui, que tem essa janela no fundo da garagem, e como a gente fez uma academia na nossa garagem, né, e a gente usa para mais do que só deixar o carro e depósito, nossa, pra gente ia fazer muita diferença, sabe? Se entrasse uma luz, se desse pra ventilar o ambiente, assim, ia ser muito mais gostoso pensando na nossa academia. Então, assim, pra esse design aqui da casa, meio que não faz sentido ter essa janela, mas se tivesse, ia ser muito legal. Citei aí, né, o quintalzinho, a janela indo pra um quintalzinho. Isso é uma coisa que a gente sente falta aqui. Pra quem já viu o tour, né, dessa casa, eu vou deixar o link aqui em cima, caso você não tenha visto. A gente tem um rooftop bem legal lá em cima. Só que assim, eu imaginava já isso quando a gente alugou a casa, que a gente não ia usar muito. É um rooftop gigante, do tamanho da casa inteira. Só que a gente quase não usa, né? Aqui chove muito, aqui é frio. Então, no verão a gente usou algumas vezes, fez churrasco lá em cima. Mas é meio que um espaço perdido, principalmente por ser tão longe, né? Tipo assim, é lá no último andar. A gente não vai ficar subindo só pra, tipo, ver um solzinho. Aqui tem uma varanda, então quando a gente só quer, tipo, ficar no sol e tomar um café, a gente fica aqui mesmo. E o rooftop lá acaba que a gente não usa. E eu gostaria muito que tivesse um quintalzinho. Quem lembra do apartamento que a gente morava antes, né? Quem já acompanha a gente aqui há mais tempo, era um apartamento térreo que tinha ali uma graminha e era muito gostoso. A gente amava ter uma graminha, sabe? Então isso é uma coisa que eu sinto falta e que eu adoraria, né, que tivesse aí na nossa futura casa, mesmo que seja pequenininho, tipo um lugar que eu possa, tipo, botar o pé na grama de vez em quando, sabe? Me faz muita falta. Sexta coisa que me faz muita falta aqui é ter coisas perto da casa que a gente consiga fazer andando, sabe? Tipo assim, só sair andando. Aqui é um pouco isolado, a nossa casa é um pouco isolada, assim, e não é tão legal essa região, assim, os quarteirões em volta da nossa casa não são tão legais. Então a gente acaba que, assim, 100% de tudo que a gente faz, a gente pega o carro. E eu sinto muita falta, sabe? Tipo assim, eu quero só, sei lá, ir no mercadinho comprar umas frutas e ir andando. Ou assim, vamos andar porque daqui a 5 quarteirões tem um cafezinho. A gente não tem isso aqui.
E pra mim, localização é muito importante. Então, pensando na casa que a gente eventualmente quer comprar, existe uma grande possibilidade dela também ser isolada, né? Num bairro mais isolado que não tem nada assim. Mas eu gostaria que tivesse pelo menos algumas coisinhas que eu conseguisse fazer a pé. Ou também, assim, que mesmo que não tenha comércio, né, para andar a pé, eu gostaria que fosse um lugar bonito e agradável para andar a pé. Mesmo assim, só para sair para correr, sair para andar de bicicleta com o Érico, sabe? Que fosse, tipo, gostosinho ali, os quarteirões em volta da casa, porque aqui não é. Então a gente acaba que fica muito preso ao carro, e isso me incomoda. E a sétima coisa que falta nessa casa aqui é ar-condicionado, né? Aqui no Canadá, antigamente nunca tinha ar-condicionado nas casas, mas tem ficado cada vez mais calor. Os verões aqui estão bizarros, né? Tem heat wave e tal, é muito quente. E essa casa não tem ar-condicionado, nenhum dos apartamentos que a gente morou nunca teve ar-condicionado. Então a gente compra aqueles portáteis, mas esses portáteis, assim, os nossos dão problema todo ano dá problema. E assim, é um trambolho, tem que ficar, né, com aquele cabo saindo, aquele cano saindo pela janela, é super feio, assim. Esteticamente, dá trabalho, é barulhento, não gosto. A gente gostaria muito de achar um lugar que tenha ar-condicionado central, né? Tipo assim como tem aquecedor em toda a casa, que também tivesse ar-condicionado pra gente ficar bem tanto no verão quanto no inverno. Até que tem, né, bastante lugar novo saindo com ar-condicionado, mas sinceramente não tanto. Tô vendo um monte de casa, apartamento na planta, lindo, maravilhoso, que ainda não tem a estrutura do ar-condicionado. Então, enfim, espero que a gente ache algo que tenha. Ó, tipo, olha esse trambolho aqui. Agora tá solto porque é inverno e é tão trambolho que a gente ficou com preguiça de guardar ele na garagem. Tá deixando ele aqui mesmo. Mas assim, é muito feio. Daí você não consegue abrir e fechar a janela porque fica presa no ar-condicionado. Enfim, não gosto. Acho que de coisas que a gente sente falta nessa casa é isso. Porque assim, essa casa é muito maravilhosa. Ela é grande, linda, nova, maravilhosa. Mas realmente assim, são coisinhas que a gente vai percebendo, né? Só que quando a gente já tá morando, que tipo, putz, isso aqui podia ser diferente. Agora, 7 coisas que tem aqui que eu amo e que eu gostaria muito que também na nossa nova casa, eventualmente, a gente tivesse essas coisas. Já comentei da nossa garagem que a gente fez academia, né? Ter uma garagem bem espaçosa, que caiba uma academia pra gente é tipo um plus, assim. Tem muita garagem bem pequenininha de um carro só, ou tem até umas de 2 carros, mas que ainda, tipo, são bem espremidas, sabe? Você mal entra e sai com o carro. E a nossa aqui não, a nossa é maravilhosa, é um quadradão gigante. Cabe o nosso carro, cabe toda a nossa academia na parte de trás, cabe ainda um monte de storage, bicicleta, um monte de coisa e não fica apertado. Então a gente tá muito buscando por isso, assim, uma garagem bem parecida com essa nossa, para que a gente ainda consiga manter a nossa academia na garagem, que faz toda a diferença, né? Não tem que ir para uma academia, é um gasto a menos com isso, enfim. Então, se der para manter esse nosso setup da garagem, a gente gostaria muito. Segunda coisa, triturador na pia. Gente, que maravilha que é isso, né? Lá no Brasil eu já tinha isso em casa, em uma das casas que eu morei. E faz muita diferença, como facilita a vida, ainda mais para quem cozinha bastante o tempo todo, tipo eu uso muito o triturador da pia, é muito mais fácil do que ficar com um monte de lixo orgânico, né, que dá mosca, que dá cheiro, enfim. Então realmente assim, são pouquíssimas coisas que a gente não joga no triturador da pia, só assim, tipo, quando é muita casca de cebola, quando é alguma casca muito dura de alguma coisa, ou osso de frango, né, ou o caroço do avocado. Mas todo o resto, assim, coisinha de dia a dia, nossa, eu descasco o legume já direto na pia ali, já vai tudo embora. Então, assim, muito, muito prático pro dia a dia. Eu acho maravilhoso. Eu sei que se dá problema, pensando aí, né, se fosse numa casa nossa, eu sei que quando dá problema é trabalhoso pra trocar, pode ser caro, enfim. Então, algo a se pensar, mas assim, pela praticidade do dia a dia, amo. Terceira coisa que a gente ama aqui é esse espaço no main floor, né, no andar principal de sala, cozinha e tal, ter um espaço para um escritório extra. O Matheus gosta muito de ter o escritório dele fechado, porque ele grava mais, né, para gravar os cursos dele, para dar mentoria e tal, é bom, né, ser mais fechado, ter menos barulho, mas como eu tô sempre fazendo as coisas da casa, né, cozinhando, limpando, arrumando e tal, eu amo que o meu escritório seja nesse andar principal. Só que o que a gente mais vê nas plantas aí de townhouse e tal, é aquela townhouse mais compridinha assim, que fica certinho, cozinha, mesa de jantar, sofá e TV. Meio que, tipo, não tem aonde enfiar uma mesa, ou vai ficar super grudado, sabe? Tipo assim, uma mesa de escritório do lado de uma mesa de jantar.
claramente, assim, tentando utilizar o espaço para mais do que ele deveria ser. E nessa casa não, todo esse espaço aqui é um espaço extra que dá pra ser um super escritório. Ah, bagunça, tudo bom? Tipo, a divisão é muito boa, sabe? Cozinha, sala de TV espaçosa, ali cabe tranquilamente a mesa. Falei, né? Aqui tem esse espaço meio perdido, que ainda super dava pra ser mais alguma coisa, né? Tipo um den, um armário, alguma coisa. E tudo isso aqui, né? Caberia tranquilamente no meu escritório e do Matheus aqui, por exemplo. Ou, enfim, a mesa de jantar poderia estar aqui e ali caberia um escritório, né? A gente viu algumas plantas, aliás, que eu amei, que tinha de fato um flex barra den nesse andar principal. Então, tipo, uma parte, meio que uma divisóriazinha mesmo, sabe? Pra ser um escritório, pra ficar um pouquinho mais separado do resto do ambiente. E eu amei, achei muito bom. Vamos ver se a gente consegue algo assim. Uma coisa que eu nunca dei muito valor, mas que tem aqui e pra mim tá fazendo toda a diferença, é lavabo no andar principal também. Eu sempre pensei, pra quê? Mais um lavabo, né? Gastar espaço, se precisar do banheiro, vai no andar de cima. Mas não, faz muita diferença, né? Pra mim, por exemplo, que trabalho aqui, eu não ter que ficar subindo e descendo toda vez que eu quero usar o banheiro, escovar o dente, fazer xixi. E pra visita, né? Tipo, vem gente na sua casa, elas não têm que subir pro andar dos quartos porque tem um lavabo. Então, pra mim, faz muita diferença. E eu quero muito um espaço que tenha um banheiro. Não precisa ter, tem uns que tem um lavabo que tem banheira e tal. Daí eu acho muito perda de espaço. Tipo, pra quê? Ninguém vai descer pra esse andar pra tomar banho, não faz o menor sentido. Mas um lavabo pequenininho, uma privada ali, uma pia, um espelho, muito bom. Uma coisa bem X, assim, mas que eu gosto daqui e que indo visitar outras casas eu realmente reparei, tipo, nossa, eu prefiro do jeito que é em casa, é a nossa escada em U. Essa escada que faz assim, e não aquela escadona reta, sabe? A gente tem os dois tipos aqui, né? A nossa escada ali da entrada pra chegar na sala é uma retona, né? Mas aqui dentro de casa ela é em U. E eu acho que fica muito mais harmônico, muito mais bonito. Eu tenho aflição até com criança dessa escadona gigante reta, sabe? Que se você cair, você caiu 20 degraus. Então, enfim, uma coisa meio fútil assim, mas que eu acho bem legal mesmo, assim, indo visitar as casas, eu acho que fica muito mais bonito quando é essa escada mais em U ou L, sabe? E não um calabouço, assim, de escada. Mas eu acho que, voltando naquilo lá, né, falando que eu queria uma porta dividindo os ambientes, eu acho que se for essa escada retona, talvez, de novo, se você é arquiteto, me responda. Talvez, nesse caso de uma escada retona, dê pra pensar algum jeito de colocar uma porta pra melhorar barulho e cheiro. Será? Outra coisa que tem aqui que a gente ama, que é só um detalhe, assim, né, uma coisinha charmosa da casa, são os nooks na janela, né? Aquele espacinho, assim, que dá pra você sentar na janela pra ler um livro, sabe? Igual em filme, assim. Nessa casa, várias das janelas tem e eu acho muito charmosinho, acho muito bonitinho. Claro que não é não é necessário para nossa nova casa, mas eu acho muito fofo. Toda vez que eu vou visitar uma casa ou que eu vejo na planta, né, que tem esse nook na janela, eu falo, ai, cara, é um charminho que realmente faz muita diferença. Olha isso, ó. Como fica fofo, né? Ao invés de ser só um reto, fica muito bonitinho. Dá pra você colocar coisas de decoração, dá pra você apoiar roupa limpa quando precisa guardar. Muito útil. E a última, sétima coisa, né, que tem aqui que eu amo e que eu acho que faz muita diferença é uma despensa, tipo um armário inteiro, comprido, assim, pra você usar de despensa. Então, nessa casa a gente tem essa parte aqui. Gente, faz muita diferença. Por quê? Porque essa parte, essa altura, é a melhor altura pra você realmente pegar as coisas, né? Não fica nem muito baixo que tem que agachar, nem muito alto que tem que pegar uma escada. Então, assim, essa aqui é a melhor parte da cozinha, né? Mas a grande maior parte das cozinhas são só essa parte, né? Então você acaba perdendo a, tipo, despensa mesmo. Então eu amaria se tivesse pelo menos um armário comprido inteiro na cozinha. E claro que daí tem várias plantas, várias casas que tem uma despensa mesmo, né? Tipo um quartinho que você entra. Ai, daí seria o sonho. Mas daí eu nem ouso sonhar tão longe, entendeu? Imagina aquela despensa que você entra... Daí tem os potinhos de vidro e as caixinhas com tudo organizado. Ai, seria lindo. Enfim, meu plano deu certo. Consegui dar uma relaxada, diminuir um pouquinho a minha ansiedade e compartilhar essas coisas com vocês. Ficar batendo papo aqui, entendeu? Pra relaxar. Me conta aqui se vocês concordam, né, com algumas dessas opiniões do que faz sentido ter ou não ter nas casas.
E assim, aguardem cenas dos próximos capítulos, entendeu? Espero muito, em breve, trazer novidades pra vocês. Mas ainda nada muito perto de acontecer, não. A gente só tá nesse processo aí, né? De procurar, se imaginar nos lugares, nos bairros e fazer 1 milhão de pesquisas. Meu Deus, a ansiedade tá voltando. Tchau!